Oi, bem-vindo ao Adorescente. É hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos falar o que está escrito aqui na nossa Bíblia. Você pode dar uma olhadinha em Mateus, capítulo 6, o versinho 24 para começar, e a gente já volta lá para 1 Reis, capítulo 11, que é o nosso estudo dessa semana, tá bom? Mas aqui diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está aqui na minha tradução, que é a versão, deixa eu ver aqui, a Bíblia Transformadora, tá? Isso, nova versão transformadora é a versão que eu estou lendo para você. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro vem da parte de Deus, né? Ele é o dono da prata, do ouro, de todos os recursos, do real, do dólar, do euro, de todas as moedas, de todos os recursos. Ele é o provedor do sustento do ser humano. Só que aí quando a gente começa a inverter a ordem, aí fica complicado, aí estraga tudo. Não devemos colocar o dinheiro na frente de Deus, é Deus acima, é o dono, é o criador e não a criatura, inclusive o ser humano, ou algo criado nas suas mãos. E isso aconteceu no reinado de Salomão, que pena. O homem que Deus prosperou tanto, deu tantos bens, começou a ficar dividido. E dá para você conferir isso, olha só, na sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 11, versinhos 4, no finalzinho, e o verso 6. Olha o que diz aqui na minha Bíblia, diz assim, ó: quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Eu não vou me ater às mulheres que a Bíblia está falando que desviou o coração de Salomão hoje, porque a gente vai bater um papo sobre isso durante a semana. Mas nesse finalzinho, levou a adorar a outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor. E essa mesma expressão, ela é usada aqui, ó, no verso 6, logo um pouquinho à frente, está escrito aqui, ó: com isso Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e essa parte que eu quero me deter. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor como seu pai Davi tinha feito. Veja que repete. Ele se recusou a servir inteiramente a Deus como seu pai Davi. E Davi errou, gente. Nós acompanhamos a história de Davi aqui. Quantas mancadas, vamos dizer assim, Davi, no momento que não consultou a Deus, tibuf. Caiu, errou, não teve jeito, é assim mesmo. Mas em todos esses erros, Davi ia lá, falava com Deus: Senhor, eu pequei contra o Senhor, e voltava a servir inteiramente a Deus, era de coração inteiro, não pela metade. Como é que está o coração aí? Hoje está dividido. Veja que não dá para ter dois senhores na vida da gente. Cuidado com o elogio. E essa autora do livro Profetas e Reis, ela mesma diz que se você quer assassinar um pastor, é ficar elogiando quando ele termina uma mensagem, Você terminou uma... mas o pastor é incrível, Ou você que é ouvinte, que frequenta uma igreja católica, o padre é extraordinário e exalta o ser humano, ou o bispo, Ou qualquer um. Coloca o ser humano como centro, como foco, e eu fico muito feliz quando eu faço, me chamam para falar do amor de Deus na igreja e eu vou lá e a pessoa fala obrigada pela mensagem. Quando ela enfoca a mensagem, o meu coração se alegra, porque eu sei que o mensageiro foi Deus, exaltou o dono da mensagem. Que lindo, e eu ouço isso, sabe? Algumas vezes eu tenho esse privilégio de a saída ali na porta, as pessoas, obrigada pela mensagem. Gente, Deus precisa ser exaltado na vida da gente, e Salomão, num momento, ele começou a priorizar mais
a ele mesmo e ao ser humano do que a Deus, mais ao dinheiro, os recursos do que a Deus, e foi mudada a posição de Deus na hierarquia do coração de Salomão. E esses dias eu estava pensando, né, o quanto a gente fica assim tão ligado nas redes sociais, às vezes, no WhatsApp, e achei interessante que eu vi no WhatsApp de uma pessoa assim, ó, estou no WhatsApp tal, tal e tal horário. Eu nunca tinha visto isso. Eu achei incrível, eu achei assim, puxa, olha que legal. Alguém que deu um horário para entrar no WhatsApp. E por que eu estou falando isso? Porque veja que eu me deparei esses dias com esse sentimento de tipo, nossa, antes de fazer o culto da manhã, que nós fazemos em casa, sempre antes de corrermos para as atividades do dia a dia, em família a gente faz isso, tem esse costume, recomendo, é uma bênção, né? E deve ser breve, algo breve mesmo, porque nós temos as atividades, e até essa autora, ela recomenda que seja algo mais sucinto pela manhã, mais objetivo, né? Se você tiver que acordar mais cedo para você fazer sua devoção pessoal, isso é ótimo, é excelente, mas em família deve ser objetivo o culto familiar, não é? Deve ser mais rápido, sucinto, não corrida aquela coisa, né? Desesperada, não, mais curto, mais concentrado, né? No que se deve falar e ao ponto. Mas olha só que interessante isso, né? Veja que eu vi uma mensagem no WhatsApp e depois, quando eu vi antes, eu não visualizei, mas vi que tinha mensagem. E aí eu me deparei com um sentimento de tipo, eu preciso terminar o culto para poder ver a mensagem logo. Aí depois eu pensei comigo, falei, meu Deus, o Senhor é o primeiro lugar. Eu devia estar assim, nem aí, né? Tipo, eu quero ouvir o que o Senhor tem a me dizer, eu quero visualizar primeiro o que o Senhor tem a me dizer. E o ser humano, não importa quem seja, é em segundo e não em primeiro. E aí eu fiquei pensando nessa agitação da nossa vida, que a gente não quer deixar uma pessoa esperando. Não quer, por educação, isso é bom, né? É ruim quando alguém te chama para ir para um local e tem um horário, você deixa a pessoa esperando. Isso é falta de educação, mas espera aí. O ser humano não pode ficar esperando e Deus pode? Né? Tipo, não, eu vou falar com a pessoa primeiro antes de orar. Não, ora antes de falar com a pessoa, é o contrário. Que agitação nosso coração às vezes fica, né? E nós colocamos a Deus em segundo plano. E olha só, diz aqui, ó, um trechinho que eu termino lendo para você. Pouco pode Deus fazer por homens e mulheres que perdem o senso de dependência dele. Submissão integral, como diz Mateus 6:24 que nós lemos. Não é a dois senhores, é a um só. Ele é o Senhor da nossa vida e as outras coisas são acrescentadas, as outras são aprimoradas, as outras devem receber atenção em segundo plano, não em primeiro. Que Deus possa nos ajudar a pensar nesse aspecto, né? Do que Salomão fez, foi deixando Deus em segundo plano, Deus que era o primeiro na vida dele. E aí o eu começou a tomar conta, os negócios, não, eu penso assim, as pessoas, as mulheres, tudo veio em ordem inversa. Deus nos ajude a colocar em primeiro lugar sempre. O reino seja dele no nosso coração, tá? Não se esquecendo de dar um pulinho no YouTube e que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.